No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre um dos principais problemas que afetam as pessoas com deficiência em relação ao acesso aos seus direitos, que é o acesso ao direito ao trabalho. Muitas pessoas me abordam diariamente para poder registrar preconceito, discriminação e outros problemas em relação a isso. A gente vai falar aqui da questão dos concursos públicos e também vamos falar em relação ao trabalho no setor privado, ok? Se você tem interesse de ingressar no mercado de trabalho e é uma pessoa com deficiência, especialmente aí voltado para os surdos unilaterais e bilaterais, cuja lei é agora recente, fica atento ao vídeo, acompanha até o final porque eu tenho bastante coisa para te orientar aí, beleza? Então vamos lá. André Coelho aqui novamente, sou advogado e especialista em direito da pessoa com deficiência e a gente vem fazendo esse trabalho aqui nesse canal já há alguns anos. Estamos chegando aí a quase 100 mil inscritos aqui no canal e com muitos relatos de pessoas que foram beneficiadas com as orientações, com as dicas, com as informações que a gente passa aqui diariamente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para não perder nada que a gente posta por aqui. Aperta também aí o sininho para poder receber a notificação de tudo que a gente coloca aqui, ok? Gente, hoje o vídeo é um vídeo de denúncia, um vídeo de alerta, porque a gente vai conversar aqui sobre as principais angústias das pessoas com deficiência que desejam ingressar no mercado de trabalho, seja através de um concurso público, seja através da iniciativa privada e que enfrentam muitas barreiras. A Lei Brasileira de Inclusão traz aqui no seu artigo 34 algo que eu acho que é importantíssimo para que vocês saibam, porque é um direito da pessoa com deficiência. Diz o seguinte: a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Ainda no parágrafo 1º desse mesmo artigo diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza, ou seja, qualquer empresa, são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência tem direito em igualdade de oportunidades com as demais pessoas a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Parágrafo 3º. É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão da sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção e contratação. Muita atenção aqui nesse ponto, porque é onde acontece a maioria dos problemas. Admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como a exigência de aptidão plena. Não pode exigir aptidão plena em contratação, seleção, recrutamento de pessoas. Não existe isso, e aqui está bem claro que se configura crime de discriminação contra a pessoa com deficiência. Parágrafo 4º. A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, plano de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador em igualdade de oportunidades com os demais empregados. Parágrafo único. Presta muita atenção nisso aqui agora. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito quando necessário. Então percebam o que a Lei Brasileira de Inclusão traz aqui para nós com o que eu acabei de ler. O acesso ao trabalho, o direito ao trabalho da pessoa com deficiência é uma ordem constitucional, é uma questão importantíssima que todas as pessoas com deficiência precisam entender, precisam compreender plenamente o que está aqui no artigo 34 da Lei Brasileira de Inclusão, e para que possam se defender, para que possam se manifestar quando for necessário. Eu estou reforçando isso porque eu vejo muitas pessoas reclamando do acesso ao trabalho para a pessoa com deficiência, mas nunca se atentaram que existe uma lei específica, da Lei Brasileira de Inclusão. O seu artigo 34 prevê todas as regras necessárias para que o direito ao trabalho seja respeitado, e as pessoas sequer conhecem o artigo 34 da Lei Brasileira de Inclusão. Outro ponto que eu quero também atentar vocês é para a questão da lei de cotas.
A lei de cotas para trabalho em empresas particulares prevê um percentual de vagas reservadas para pessoas com deficiência em empresas a partir de 100 pessoas, 100 funcionários, mas também a maior parte das pessoas com deficiência desconhecem o que diz a lei de cotas. Eu vou colocar aqui na tela para que você tenha esse conhecimento também, para que você possa exigir das pessoas na hora que você estiver diante de uma situação dessa, com base na legislação. Não adianta dizer que existe uma lei, que sabe que existe, que é direito. Não adianta só dizer que existe o direito, sem que você tenha uma fundamentação, um argumento sólido para apresentar para as pessoas. Então, nessa parte do setor privado, das empresas privadas, a gente nota, eu já conversei com muitas pessoas especializadas em direito ao trabalho da pessoa com deficiência, a gente nota duas questões aí principais. Existe muito preconceito ainda, muita discriminação. Recente agora, a gente teve um pronunciamento do ministro do Trabalho e Emprego, o senhor Luiz Marinho, agora na semana passada, que inclusive provocou a manifestação de muitas centrais sindicais, e muitas entidades ligadas às pessoas com deficiência, porque ele propôs uma flexibilização ainda maior na lei de cotas. A verdade, senhor ministro, eu não sei se o senhor vai ver esse vídeo aqui, acredito que não, né? Mas as pessoas que vão ver sabem muito bem que a lei de cotas no Brasil não é respeitada. Não é respeitada. A gente sabe disso, eu sou ligado a alguns movimentos de RH, recursos humanos, e posso afirmar com toda certeza, sem medo de errar, que, na verdade, o que acontece na prática, no dia a dia, e aí, se eu estiver falando alguma bobagem, para quem está vendo o vídeo aí agora, é só colocar aqui no comentário do vídeo: André, você falou bobagem, não é assim que acontece, você está enganado. Mas na prática, pessoal, o que acontece é uma utopia, é uma mentira o que acontece. Muitas empresas acabam preferindo pagar as multas, que é uma multa no valor baixo, do que contratar pessoas com deficiência. Isso, além de tudo, acontece uma discriminação em relação ao grau da deficiência. Se a pessoa tem um grau mais elevado de deficiência, as empresas não querem essa pessoa para trabalhar para elas. Então, discriminação, preconceito, descumprimento da lei de cotas, descumprimento da Lei Brasileira de Inclusão, descumprimento da Constituição Federal. E não há nenhum governo que passou, que exista, que tenha tomado alguma decisão mais enérgica, mais incisiva com relação a isso, para que as pessoas com deficiência possam acessar o seu direito ao trabalho. Em relação agora, quero falar um pouco sobre a questão dos concursos públicos, que é outra modalidade de acesso das pessoas com deficiência. Eu acompanho esse tema já há alguns anos também, e já fizemos assessoria para muitas pessoas, desde o momento da inscrição até a hora da banca de avaliação, e depois também quando há o indeferimento, né, a negativa, através de recursos administrativos e recursos judiciais. E eu percebo com muita clareza também que os editais, o problema começa nos editais e em certas bancas especificamente. Nós sabemos que no Brasil existe aí uma questão meio que de monopólio de algumas bancas específicas em relação aos concursos públicos, apesar de termos muitas bancas que realizam esses concursos atualmente, mas basicamente são sempre as mesmas que conduzem esses concursos. Eu imagino que deve ser por mérito, né? Mas, de qualquer maneira, o que acontece é que a gente tem que entender o seguinte: os editais são complexos, muito complexos. Não é fácil interpretar um edital, não é qualquer pessoa que vai conseguir interpretar um edital. Mas, de qualquer forma, vamos supor que a pessoa conseguiu fazer a interpretação do edital de forma correta. Então, a gente vê muitos casos de editais que estão defasados, ultrapassados, que não prevêem exatamente o que a lei determina atualmente em relação à questão da deficiência. E o principal ponto dos concursos públicos é justamente na hora da avaliação biopsicossocial. A gente vê com muita clareza bancas despreparadas, com desconhecimento de causa com relação ao que tem que ser feito na hora dessa avaliação, inclusive desrespeitando alguns preceitos legais. Despreparo também em relação principalmente a diferença entre o que é deficiência e o que é capacidade para o trabalho. Existe muito problema nesse ponto. E desconhecimento também de algumas leis específicas, como a lei do monocular, a lei dos surdos unilaterais. Agora é uma lei nova, né? Os problemas vão começar a acontecer ainda. A gente não viu nada nesse sentido porque não começou a acontecer nenhum tipo de concurso público depois da lei dos surdos unilaterais e bilaterais. Mas com certeza a gente vai ter que passar por isso, vai ver isso acontecer, porque isso acontece
o tempo inteiro com todo o concurso, com todas as pessoas com deficiência. Então, eu percebo e quero fazer essa denúncia aqui, que o acesso ao trabalho, o direito ao trabalho das pessoas com deficiência é algo que a gente tem que conversar muito, falar muito, gritar muito por aí, porque a gente percebe claramente uma dificuldade muito grande das pessoas com deficiência de adentrarem, de entrarem no mercado de trabalho, seja através das empresas privadas, seja através de concurso público, sem que elas enfrentem martírios para isso. A verdade pura é essa. As pessoas enfrentam verdadeiras provas de obstáculos para poder conseguir ingressar no mercado de trabalho, as pessoas com deficiência. E quando conseguem se manter nesse emprego é outra epopeia, é outra história, completamente diferente, também com muita dificuldade, né? E aí quero fazer um alerta importante. Você que está empregado hoje, a legislação brasileira prevê que para a demissão de uma pessoa com deficiência, é obrigatório que a empresa contrate outra pessoa com deficiência para exercer a mesma função. Caso isso não aconteça, a empresa está passível a pagamento de indenização por dano moral para essa pessoa que foi demitida. Okay? A gente tem alguns casos em que isso efetivamente aconteceu por ter a empresa descumprido uma regra em relação à garantia de direitos aí para a pessoa com deficiência. Tá legal? Quero dar uma dica para você, de todo o Brasil que está me assistindo agora. Existem muitos grupos, Facebook, grupos de WhatsApp, que divulgam vagas exclusivamente para pessoas com deficiência. Eu faço isso de uma forma bastante efetiva, quase todos os dias eu mando. A gente tem um grupo de WhatsApp para as pessoas que são membros do canal, um grupo exclusivo para as pessoas que se tornam membros do canal, e eu divulgo lá no grupo todos os dias vagas para pessoas com deficiência, ok? Tanto vagas de cursos preparatórios, cursos que geram empregabilidade para essas pessoas, treinamento, enfim, como também vagas de emprego efetivo. Tá? Então, eu sugiro que você procure no Facebook e no WhatsApp grupos como esse para que você possa se informar, você que quer ingressar no mercado de trabalho, para você ter acesso ao trabalho como pessoa com deficiência. Outra dica importante que eu dou é que você acompanhe as redes sociais, porque esse ano de 2024 é um ano que está aí recheado de concursos públicos. Então repare bem, veja bem, acompanhe aí, porque tem muito concurso público aí para pessoas com deficiência, que são bons concursos. Bom, um deles, eu vou destacar aqui, é o concurso da Petrobras, que já está com inscrições abertas, ou vai abrir inscrição agora nos próximos dias, que você pode, todo o Brasil pode fazer esse concurso aí. Tá legal? Se ficou alguma dúvida em relação a esse tema, coloca aqui embaixo, para que a gente possa responder para você. A gente também distribui gratuitamente um material exclusivo com os principais direitos da pessoa com deficiência. É só pedir por esse WhatsApp que aparece na sua tela nesse momento. E se você precisar dos nossos serviços em algum lugar do Brasil, a gente atende 100% online, é só nos chamar que a gente atende você. Tá legal? Um grande abraço e até o próximo.